Fala galera, e aí, tudo de boa, tudo em paz com vocês? E aí, estou eu aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diluição. Então, o que vem a ser diluição, como eu posso aplicar, quais as situações que eu posso encontrar esse tópico e aí vai, beleza? Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma diluição. Por definição, pessoal, diluição nada mais é que acrescentar uma certa quantidade do seu próprio solvente puro a uma solução. Então, o ato de diluir é simplesmente o ato de acrescentar solvente a fim de deixar a solução menos concentrada. Ou seja, ao adicionar o solvente, o volume da solução ele aumenta e a concentração diminui. Então, volume e concentração na diluição são inversamente proporcionais, beleza? Então, tome cuidado só com um pequeno detalhe, pessoal, porque quando eu falo aumentar o volume da solução, eu me refiro ao acréscimo de solvente, que é no ato da diluição. Isso também pode ser cobrado de forma contrária. Então, se eu retiro uma quantidade do solvente por meio de um aquecimento, o volume está diminuindo. Então a concentração ela tende a aumentar na mesma proporção. É o que acontece, por exemplo, em uma salmoura. Em uma salmoura eu tenho a evaporação da água, deixando a concentração do sal maior. Então a gente sempre vai pensar nessa perspectiva, que o volume e a concentração no ato de diluição é simplesmente inversamente proporcionais. Só tomem cuidado que eu não me refiro à retirada da solução, diminuir o volume da solução, porque se eu diminuo o volume da solução, eu estou liberando ali tanto solvente como soluto. Então a concentração ela não se altera. Porém, se eu aqueço a solução a fim de retirar o solvente, aí ela diminui, a concentração ela aumenta, beleza? Então é um pequeno detalhe que eu trago para vocês no nosso início. Então, diluição é o ato de acrescentar solvente à própria solução. A partir do momento que eu acrescento solvente, o volume ele aumenta. Então a concentração ela diminui. Professor, eu posso pensar de forma contrária? Pode. Então, se eu aqueço a solução e o volume ele sofre evaporação, ele é retirado daquela solução, então o solvente ele é retirado, o volume ele diminui, logo a concentração ela aumenta. Então continua sendo inversamente proporcional, beleza? Então se liga, pessoal. Outro detalhe que eu quero mostrar a vocês é isso aqui, ó. Eu quero que vocês entendam a diferença entre quantidade e concentração. Quantidade, pessoal, é um valor absoluto. Então eu posso chegar para vocês e dizer, por exemplo, que na solução ela tem 4 litros. Eu tenho 10 gramas. Então é um valor absoluto. A partir do momento que eu falo em concentração, o que é que eu tenho? Eu tenho 4 gramas em 1 litro. Então quantos gramas eu tenho no término da diluição? Eu só posso saber se eu sei o volume final, porque eu preciso fazer a proporção entre eles. Então, no caso da concentração, eu preciso de dados para complementar o meu raciocínio. No caso da quantidade, não. 10 litros, 4 gramas, 5 gramas e aí vai. Então, quantidade, ela se refere a algo absoluto, que é o que você já tem ali. E concentração é relativo, porque depende do término do processo, quanto eu adicionei para que eu possa chegar à concentração final, por exemplo. Beleza? Então só um pequeno detalhe. Aí, gente, ó, aqui eu tenho uma ilustração bem simples para mostrar a vocês esse ato de diluição. Aqui eu tenho minha solução inicial, eu estou acrescentando solvente, então se eu estou acrescentando solvente, o volume ele tende a aumentar, então o meu volume ele vai aumentar. E se o volume ele vai aumentar, o que é que vai acontecer com minha concentração? Ela vai diminuir. Então volume e concentração inversamente proporcionais. Então bora lá, pessoal. Só que o que é que eu sei?
Eu sei que eu estou adicionando apenas solvente. Então a minha quantidade de matéria, que é a quantidade do soluto, ela não se altera. Eu tenho ela no início, a mesma do final. Então eu posso dizer a vocês, por exemplo, que a quantidade de matéria da minha solução inicial vai ser igual à concentração inicial vezes o meu volume inicial. E eu posso dizer também que a quantidade de matéria final é igual à concentração final vezes o meu volume final. Beleza? Como esse cara ele não se altera, ele pega o beco. Pega o beco e pega o beco. Então eu posso dizer a vocês que a concentração inicial vezes o volume inicial é exatamente igual à concentração final vezes o volume final. Então tá aqui, pessoal, a equação no qual a gente utiliza no processo de diluição. De forma genérica, eu vou botar ela aqui para vocês chamando concentração de C. Então nós temos C1 vezes V1, que é igual a C2 vezes V2. Então, essa fórmula aqui é ela que é aplicada nos processos de diluição, beleza? Mas isso não quer dizer que a gente vai resolver tudo utilizando a fórmula. Você pode encontrar o resultado final por proporção, você pode encontrar utilizando a fórmula, ou você pode até mesmo fazer por regra de 3. Cabe a você desenrolar a melhor forma e meter o aço aí nas questões. Olha, pessoal, aqui é a nossa primeira situação. Então, bora lá. Ele quer saber qual o volume de água que foi adicionado nesse processo. Essa questão é uma questão típica. Então, ele poderia pedir a concentração final, ele poderia pedir o volume final, ou ele poderia pedir o volume que foi adicionado na solução. Então, como é que eu resolvo isso? Bora lá. Se eu quiser aplicar essa fórmula que eu já coloquei aqui, eu tenho que encontrar o volume final. Então, o volume final vai ser igual à concentração inicial, que é 2 gramas por litro, vezes o meu volume inicial, que é 2 litros, dividido pelo volume final. Volume não, concentração final, que é quanto, pessoal? 0,5 gramas por litro. Esse cara pega o beco com esse, 2 vezes 2, 4, dividido por 0,5 é o seu dobro, não é isso? Então, o volume final aqui é igual a 8 litros. É minha resposta? Não, porque ele quer saber o volume que foi adicionado. Então, se o volume final é 8 litros e o volume inicial é 2 litros, então o volume que foi adicionado é exatamente igual a 6 litros. Então, esse cálculo foi por meio da fórmula. Professor, eu posso fazer de outra forma? Pode. A gente pode pensar da seguinte forma, pessoal, por proporção. Se minha concentração inicial era 2 gramas por litro e a concentração final passou a ser 0,5 gramas por litro, significa dizer o seguinte, significa dizer que a minha concentração ela diminuiu 4 vezes. Então, era 2 gramas por litro, passou a ser 0,5 gramas por litro. Então, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que como concentração e volume são inversamente proporcionais, o volume final ele tende a aumentar 4 vezes. Então, se a concentração caiu 4 vezes, o volume ele aumenta 4 vezes. Se o meu volume inicial era 2 litros, aumentando 4 vezes, 2 vezes 4, o volume final passaria a ser 8 litros. Então, a gente chegaria ao mesmo resultado. Como ele quer saber quanto foi adicionado, 8 menos 2 foi adicionado 6 litros. Foram adicionados 6 litros.
Então, observe que chegamos ao resultado por proporção. Então, eu posso utilizar a fórmula e também eu posso fazer por proporção. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Eu vou mostrar a vocês agora por regra de 3. Deixa eu só apagar aqui, viu, gente? Vou apagar essa parte, que é usando a fórmula. E a gente vai fazer por proporção. Se liga. Ele está me dizendo aqui, ó, que a concentração é 2 gramas para cada 1 litro. Então, com 2 litros, eu tenho quantos gramas? X. Então, X é igual a 4 gramas. Beleza, filé, tranquilidade total. Aí, no final, ele me diz que a concentração é 0,5 gramas por litro. Então, eu tenho 0,5 gramas para cada 1 litro. Quando eu tiver 4 gramas, quantos litros eu tenho? 4 vezes 1, 4, dividido por 0,5, 8. Então, eu terei aqui 8 litros. Chegamos ao mesmo resultado. Como ele quer saber o que foi adicionado, segue o mesmo raciocínio. 8 litros menos 2 litros, que eu já tinha no início, 6 litros. Beleza? Então, observem que a gente resolveu de várias formas. Cabe a gente desenrolar a melhor forma possível. Beleza? Aguarda só um pouquinho que eu vou apagar e vou trazer o segundo caso, que é um caso bem importante. Beleza? Valeu! Pronto, pessoal, voltei aqui com mais uma situação e essa situação ela é muito especial, velho. É uma situação no qual a gente chama de solução estoque. Então, ele vai te dar uma solução estoque. No caso aqui, eu estou simbolizando a água sanitária, que a gente está utilizando muito aí no combate contra o coronavírus. Então, ele te dá uma solução estoque, que é uma solução concentrada, e ele vai te pedir uma solução diluída a partir dessa solução estoque. Isso a gente faz muito em laboratório, pessoal. Por exemplo, eu tenho um ácido bem concentrado, o ácido clorídrico, que a concentração chega a praticamente 100%, um exemplo, 90% de concentração. Aí o professor ele pede para você fazer uma solução a partir dessa concentrada. Então você não pode diluir toda a solução estoque. Você vai ter que encontrar uma forma para chegar a essa solução que ele te pede. Nesse caso aqui, pessoal, eu trago para vocês o seguinte. Eu tenho uma solução estoque de água sanitária e ela tem uma concentração 2,5%. E eu digo, obviamente, que o volume dessa água sanitária é 1 litro. É como se fosse uma garrafinha de água sanitária, porque meu desenho é horrível e ficou assim mesmo. Eu quero pedir a vocês uma solução final de 5 litros, onde a concentração é 0,1%. Beleza? O que é que eu faço, pessoal? Ó, não esqueçam disso. É sempre. É tanto que eu botei em passos aqui, ó. O primeiro passo é calcular o volume que deve ser retirado da minha solução estoque. Porque eu não vou poder utilizar 1 litro, pessoal. Eu não posso utilizar toda a água sanitária para chegar à minha solução. Então, o que é que eu faço? Eu vou aplicar o conceito de diluição normal. Então, eu tenho C1 vezes V1, que é igual a C2 vezes V2. Só que a chave do problema está aqui, ó. Ele te deu concentração e volume inicial, concentração e volume final. Só que esse aqui, gente, descartamos, porque eu não posso utilizar o volume total da solução estoque. Então, o que eu vou encontrar é exatamente o V1. Então, você vai ter isso aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final vezes o volume final. Então, eu quero V1. Então, V1 vai ser igual concentração final, que é o que eu quero, 0,1%, vezes o volume final,
que é 5 litros, dividido pela minha concentração inicial, que é exatamente 2,5%. Beleza? Calculando isso aqui, pessoal, você vai chegar ao resultado de 0,2 litros. 0,2 litros, que equivale a exatamente 200 mililitros. Ou seja, pessoal, se liga, significa dizer que para promover a formação dessa solução por meio da solução estoque, você vai precisar de 200 mililitros da solução estoque. Então, 200 mililitros da solução estoque para chegar em 5 litros, que equivalem a 5.000 mililitros, então você vai ter exatamente 4.800 mililitros de água. Então eu tenho 200 mililitros da minha solução estoque e eu terei mais 4.800 mililitros de água. Assim eu terei uma solução 0,1% a partir da água sanitária a 2,5%. Beleza? Então cuidado, pessoal. Essa situação é uma situação bem especial que a gente se depara muito quando a gente se refere a laboratório, a encontrar uma concentração por meio de uma solução mais concentrada, formular uma nova solução. Então é um caso bem legal que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa situação 2 e, obviamente, que a gente consiga aplicar mais na frente, beleza? Só para finalizar, pessoal, eu quero trazer só mais um detalhezinho.